Oi, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Agora nós iremos estudar matemática. E nós iremos falar sobre as ideias, revisar as ideias de subtração. Nós estaremos fazendo problemas de subtração, mas como é que eu vou saber quando o problema é subtração ou quando é de adição? Lembrando das ideias que nós já falamos, que lembra o que eu tenho que fazer para subtrair. Por exemplo, primeiro nós falamos que tudo que tem ideia, quando a gente perde algo, a gente tem que fazer a continha de subtração para saber o resultado. Por exemplo, eu tenho 6 lápis de cores, eu perdi 3. Para qual conta eu vou saber fazer para ter o resultado? Eu farei a conta de subtração, porque se eu tenho 6, eu perdi, então quer dizer, eu perdi 3, não tenho mais esses 3, eu estou subtraindo. Então, a resposta é que eu vou ficar somente com 3 lápis. Então, essa ideia de perder, ela me remete à operação de subtração para eu ter o resultado, tá bom? Nós temos também com a subtração com a ideia de retirar. Quando eu preciso retirar algo, ou algum número de uma quantidade que já existe, eu tenho que fazer a conta de subtração. Por exemplo, eu tenho 10 bombons e eu retirei 5. Eu tenho 10 bombons, eu retirei 5 bombons para dar à minha coleguinha. Quantos bombons eu vou ficar? Nesse caso, a conta é a conta de subtração que temos que fazer para ter o resultado. 10 tira 5, ficaria com 5. Então, essas ideias que quando você estiver lendo o probleminha, você tem que se atentar. Lendo a questão da pergunta. O que é que ele quer com a pergunta? Saber o quê? Quantos eu perdi? Quantos eu retirei? A operação é subtração, tá bom? E também temos a questão de completar. Quando eu preciso completar, eu estarei precisando fazer a questão de subtração, a operação de subtração para eu saber o resultado. Por exemplo, eu quero fazer um quindim. Eu precisaria de 12 ovos. Mas eu só tenho 8. Para eu completar os 12, quantos faltam para eu fazer meu quindim? Então, no caso, eu precisaria fazer a operação de subtração para ter o resultado. Eu tenho 12, né? E vou tirar 8. Quantos ovos falta para eu completar? Né? Então, eu estaria fazendo a operação de subtração. Então, na hora que você está fazendo o probleminha que você vai fazer daqui a pouco, atente para as questões da pergunta. É uma pergunta que a questão está falando sobre perder algo, sobre retirar algo, ou quer completar algo que está faltando, eu uso a operação de subtração. E por último, comparar. Como eu faria isso? Por exemplo, eu tenho uma bandeja de pastéis. Na bandeja de pastéis, tem 10 pastéis. E na outra bandeja, eu tenho 6 pastéis. Eu já vendi alguns. E ficaram somente 6. Para eu saber quantos eu já vendi, para eu saber a comparação de quantos eu precisaria para ficar igual a outra, porque eu já vendi, agora só tem 6. Quantos eu precisaria ter, quantos tinham antes para ficar igual a outra bandeja? Então, eu estaria fazendo uma comparação. Por exemplo, eu tenho uma bandeja com 10 pastéis.
e a outra bandeja com 6 pastéis. Quantos pastéis faltam para ficar com 10 a bandeja que está com 6, né? Quantos faltam? Então aí no caso eu faria 10 menos 6, ficariam 4 pastéis faltando para ficar com a mesma quantidade. Então, viram como é importante eu entender e lembrar dessas ideias de subtração que a gente já falou, para poder você conseguir fazer as suas questões, os seus probleminhas aí, as suas operações, e saber qual é a operação, né, que você vai usar, se é de adição ou se é de subtração. De adição a gente já falou antes e por isso nós estamos falando de subtração hoje. A de adição somente duas, né? Juntar, e nós iremos, quando nós precisamos de juntar alguns valores, eu estaria fazendo a operação de adição. E quando eu também faço, tenho a ideia, né, de acrescentar, eu estaria também fazendo a operação de adição. Então, eu tenho que saber a diferença entre juntar, perder, para eu saber qual é a operação que eu vou fazer. Então, espero que eu tenha ajudado vocês a lembrarem. Está no nosso livro, a partir da página 128, falando sobre essas ideias de subtração. Revisem aí, tá bom? E lembrem como é que vocês vão estar tendo a ideia para saber qual é a continha que vocês vão fazer, lembrando dessas ideias de subtração, ou, no caso, quando precisar de adição também, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudá-los um pouquinho mais a lembrar disso. Um beijo e até a próxima!